Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está assistindo esse vídeo, mas eu sou o Otávio Henrique e hoje eu vou estar apresentando para vocês na disciplina de não ruminantes do professor Dr. Alessandro sobre os assuntos sobre glicose, farelo de mamona e farelo de caju na alimentação de animais não ruminantes. Bom, na minha apresentação hoje o meu objetivo é apresentar a glicose, o farelo de mamona e de caju. Apresentar a sua importância nutricional, como é produzido, suas composições e algumas restrições. Vamos lá falar um pouco sobre a glicose. Ela é muito usada para como uma fonte de energia de rápida absorção na alimentação de alguns animais, como os aves e suínos. Ela é presente principalmente em algumas dietas, como as de alto desempenho. Por quê? Porque ela é um carboidrato simples, que onde o animal não ruminante acaba consumindo grão, vamos supor o milho, e nesse milho tem amido, onde é um carboidrato. E esse amido é quebrado por umas enzimas até virar a famosa glicose. Bom, já falando de produção no Brasil e no mundo, o Brasil, algumas empresas acabam se destacando, como a Cargill e a Bunge, onde essa glicose é usada em indústrias alimentícias, como bolos, refrigerantes, etc. Rações de animais também, indústrias farmacêuticas e de cosméticos. Pelo Brasil ser um grande produtor de milho, acaba consequentemente fazendo essa demanda aí de alimentos. Já mundialmente falando, os Estados Unidos acabam liderando essa produção de glicose aí, seguindo de alguns outros, como a China e a Índia. Essa glicose também pode ser produzida a partir de uma hidrólise do amido, ou seja, de batata, mandioca e milho, né? Bom, a característica de processamento ela é feita por hidrólise enzimática ou ácida do amido. Ela é extraída principalmente do milho, pode ser também da mandioca e da batata e do trigo. O amido composto desses alimentos acaba ficando em glicose. As etapas de processamento do amido é extraído do grão, acaba tendo uma liquefação, uma saccharificação, uma purificação, uma concentração desse glicose. E no final ela vai ter a forma de xarope de glicose anidra ou pó. Ela acaba alterando algumas características como cor, sabor, solubilidade e uma estabilidade boa térmica. Falando agora dos valores nutricionais e os fatores antinutricionais, a glicose por ser um carboidrato, ela não tem proteína bruta, a matéria seca é bastante alta, de 90,4%, onde a matéria orgânica acaba sendo a mesma, de 90,4%. Falando um pouquinho da energia, quilocalorias, por ser açúcar, ela tem uma energia bastante alta, bastante considerável, onde em aves ela acaba sendo de 3.393,
em suínos acaba sendo de 3.652. Agora falando um pouco sobre o farelo de mamona, onde ele é extraído principalmente da mamona, no caso, onde ele acaba sendo um subproduto extraído das sementes da mamona. Ele muito rico em proteínas, mas ele tem um cuidado. Ele tem que ser pouco exigido na alimentação, porque ele acaba sendo tóxico para os animais, por ter umas propriedades químicas tóxicas. Falando um pouco da produção dela no Brasil e no mundo, o farelo de mamona acaba sendo concentrado bastante no Nordeste brasileiro. Alguns estados saem na frente ali, como Bahia, Piauí e Ceará. Também aqui no Brasil, o governo federal e a Embrapa incentiva o uso sustentável de alguns programas da agricultura familiar e biodiesel. Já no mundo, a Índia acaba sendo a maior produtora no mundo, sendo de 80%. A China e Moçambique acaba também produzindo bastante. Falando agora de característica e processamento, ela é um subproduto, né, da extração da semente da mamona. Como já dito anteriormente, eu já falei que ela precisa de uma desintoxicação por calor, solvente ou métodos químicos. Senão, acaba intoxicando o animal por estar presente uma ricina, que ela é tóxica ao animal. O processamento ele acaba sendo extraído o óleo, ocorrendo posteriormente uma detoxificação do farelo, onde pode ser térmico, químico ou biológico, e esse destino pode ser tanto para consumo animal, para a indústria de biodiesel e também para adubos orgânicos. Bom, falando um pouco de valores nutricionais e fatores antinutricionais, ela tem uma matéria seca de 89,4, que é bastante alta, tem uma proteína ali alta de 39,2 e a matéria orgânica acaba também sendo muito alta, de 82,6. Lembrando que esse alimento tem que ocorrer a detoxificação dele, senão ele acaba sendo tóxico ao animal. Falando um pouquinho da energia dele, ele não tem bastante energia, onde advindo o ponto forte dele é a proteína, onde alinhaves tendo uma energia média ali de 1484, ali em suínos uma energia de 2230, ou seja, uma energia baixa, só que o teor de proteína muito bom. Falando um pouco agora sobre o farelo de caju, ele é um subproduto da extração do suco ou da castanha do caju, onde ele acaba tendo uma ótima fonte proteica e energia para animais, muito utilizado em coelhos hoje em dia. Mas também ele também requer uma desintoxicação, onde ele acaba irritando muito as mucosas se for mal processado. Falando um pouco de produção no Brasil e no mundo, onde o Brasil acaba se destacando aí mundialmente, certamente o Nordeste ali em primeiro lugar novamente, onde acaba tendo uma concentração bastante grande de cajueiros.
Alguns estados se destacam muito, como o Ceará, o Piauí e o Rio Grande do Norte. Também ele acaba sendo produzido mundialmente na África e na Índia. Falando agora um pouco sobre características de processamento do farelo de caju, ele acaba sendo obtido por prensagem ou a extração da castanha. Tendo um processamento ali térmico, ajuda bastante na digestibilidade. Tem alguns também pontos importantes a se aprender ao caju, onde ele é fonte de bastante aminoácidos essenciais, como lisina e metionina, tendo alguns fenólicos tóxicos também. Por isso, ele pode ser tóxico se for mal processado, onde tem muito ácido anacárdico e o cardol. Essa substância aí pode causar uma irritação gástrica, onde vai limitar o uso deste alimento. O processamento dele, ele é pré-tratado da castanha, onde acaba tendo a extração do óleo, pela prensagem, no caso, onde acaba depois sendo formado o farelo. E, por fim, ocorrendo a desintoxicação, se for para a ração, claro. Aqui falando de alguns fatores nutricionais, fatores antinutricionais, a proteína dele acaba sendo de 22,15%, tendo um extrato etéreo ali de 35,97%, uma matéria mineral de 3,9%, um FDN de 5,82% e um FDA de 21,42%. E a energia dele, a média ali na alimentação, eles usam mais em coelhos, né? De uma energia metabolizável ali de 2.700 quilocalorias por quilo e uma energia digestível de 3.000 quilocalorias por quilo. Bom, no artigo falarei sobre o farelo de castanha de caju, alimentação de coelhos em crescimento. Tirei este artigo da revista Ciência Animal Brasileira. Este artigo me mostrou que foram utilizados 24 coelhos mestiços da Nova Zelândia, da Califórnia, onde 12 machos e 12 fêmeas, com a idade ali média de 55 dias, peso inicial. Acabou sendo do experimento peso inicial de 1.090, mais ou menos ali, para 151 gramas, e a pesagem final desses coelhos acabou sendo de 2.238, mais ou menos 198 gramas, a pesagem final. Onde acabou que o ganho médio diário de peso ali desses coelhos do experimento foi de 24,96 gramas, o que está na faixa normal para coelhos dessa idade. Mas se você acaba ali incluindo 20% do farelo de castanha de caju, neste artigo mostrou o resultado de um crescimento na melhora do rendimento produtivo, onde acaba uma viabilidade econômica da produção, tendo um menor prejuízo e ocorrendo uma eficiência nutricional grande da dieta. Bom, para fechar, espero que todos tenham gostado. Muito obrigado aí por todos terem dado este tempo aí de estar aqui.